Foi no final da década de 1940 que moradores de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, decidiram que a cidade precisava de um ginásio. Um novo espaço para o ensino de qualidade e novas possibilidades de formação. A construção deste sonho comum começou dividido em cotas de 1.500 cruzeiros para cada família. Tijolo por tijolo, a campanha da comunidade cresceu, até que as freiras da congregação São José toparam o desafio. Assim surgiu o imponente e volumoso prédio da Rua Assis Brasil. Hoje, um bem patrimonial de valor histórico, arquitetônico e institucional. Um lugar que segue acolhendo gerações de estudantes em seus antigos corredores, salas de aula, auditório e escadarias. E guarda com carinho muitas histórias de vida e de amizades que fazem parte das memórias de São Francisco de Paula. Sejam todas e todos bem-vindos à Escola Estadual José de Alencar. Esse é um espaço, então, de aprendizagem, né, de aprendizado aqui de São Francisco, já há 100 anos. E, para mim, especialmente, é uma alegria estar aqui, né? Foi um colégio onde eu comecei a minha trajetória profissional, né? Então, eu sou professora hoje porque eu comecei aqui. Essa é a nossa última roda de memória do projeto Memórias de São Francisco de Paula. E é uma honra para nós estar com vocês nesse momento. Bom, eu faço parte, por exemplo, esse prédio aqui como Colégio José de Alencar, mas também anteriormente como ginásio São Francisco de Paula, que era do período das irmãs, que eu vim estudar aqui de uma forma bem interessante, porque a mãe veio fazer a matrícula do meu irmão mais velho, que ele era 7 anos mais velho do que eu, e eu vim acompanhando a mãe. E daí uma das irmãs foi me levar pelos corredores para me mostrar o colégio, enquanto a mãe fazia a matrícula. A irmã voltou e disse para a mãe, ela quer estudar aqui. E as outras irmãs que estavam atendendo a mãe, você quer estudar aqui? Eu, claro, eu quero estudar aqui, eu queria estudar aqui. E a irmã já tinha me passado aqui pelos corredores, me levado a uma sala que me deixou muito assim impressionada de ver umas meninas tocando gaita, tocando acordeão. Estava ali tocando e a mãe disse assim, não, mas eu não tenho condições de deixar a Maria Luísa aqui. Ela disse, não, a gente arruma uma bolsa. Então, através dessa bolsa, eu comecei a estudar aqui no ginásio. Comecei no primeiro ano, porque não era a primeira série, era primeiro ano, e fui até a 4ª série, porque daí era assim, até o 5º ano, quando se fazia ainda uma prova, se tinha o curso admissão, e depois passava-se para a primeira série e até a 4ª série, que era considerado, então, o primeiro grau, assim, né? Porque anteriormente era o primário. E aí eu lembro da irmã Maria Domingas, que é uma lembrança, essa memória afetiva é bonita. Porque a irmã Maria Domingas foi professora, né, no 2º ano, e as professoras tinham por hábito fazer assim, por fila, para ir no quadro fazer aquelas benditas contas. Aquelas benditas contas. E aí eu ficava naquela chulhada, assim, esperando. Tomara que não chegue, tomara que não chegue, não chegue a minha hora para bater. Aí batia. Ai, que alívio. Que alívio, eu ia para casa, não tinha passado para aquele sufoco de ir no quadro fazer aquela conta. Mas no dia seguinte tinha. Aí eu não queria vir. Me doía a barriga, ficava tonto, tinha dor de cabeça, etc e tal. E a irmã Maria Domingas, amada, querida, disse para a mãe que era para eu vir de manhã, que ela ia me dar aula particular. Isso não era hábito das freiras não faziam isso. E a irmã Maria Domingas fez.
E ela me ensinava a tabuada. Ela colocava umas cadeiras, assim, várias cadeiras, como nós estamos, várias cadeiras, e me dava os lápis para eu ir colocando e fazendo aquelas contas. Aí ela dizia, hoje tu vais no quadro, vai ser o 4, vai ser a conta do 3, vai ser... E eu ia feliz. E aí ela ficava assim em pé, quando eu terminava, que eu acertava, né? Ela me fazia um olhar assim de cumplicidade, e eu ia feliz para aquela classe sentar, né? Outra coisa também muito boa foi que as freiras aqui, elas organizavam assim as festas, os Dia das Mães, organizavam festas, elas tinham um orgulho muito grande do colégio, assim, faziam questão que o colégio fosse bonito, que fosse bom, que fosse bem apresentado. Então, nas festas, assim, vinham os pais, vinham as famílias, a gente sentava no auditório lá em cima, né? E ia assistir os teatros, grandes teatros, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, aquilo era encantador. E a banda que desfilava no 7 de setembro também era outra coisa, assim, sapatinho ilustradinho para a gente desfilar. E tinha a Irmã Maria Francisca, que era, assim, muito exigente na hora de fazer a fila, de fazer os desfiles, né? Então a gente não é impecável naqueles desfiles. Foi oportunidades que eu tive, oportunidade de ter estudado num colégio bom, de ter feito uma boa formação para mim como professora, né? Aquela base que as irmãs passaram, aquilo foi muito importante, principalmente no incentivo à leitura, e depois a oportunidade de vir como professora para mostrar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu angariei como professora na universidade também, para passar para os alunos e mostrar o meu jeito de ser, como é que eu era como professora, né? E os alunos me entendendo e a gente fazendo uma boa troca de amizade. Então foi uma boa oportunidade. Bom, em primeiro lugar eu quero louvar esse momento aqui, porque eu sempre defendi muito essa história de a cidade, a sua cidade contar a sua história. E quando eu digo contar a sua história, eu não falo em o mês tal, do dia tal, do ano tal. Eu falo da história que nós estamos contando e vocês com este projeto estão reavivando. Eu acho fantástico isso aí, eu acho fantástico. Porque isso tudo que na realidade o que marca a vida da gente não é a data. O que marca a vida da gente são as histórias pelas quais nós passamos. Não tem como ser diferente disso aí. Bom, eu fui festejado mais, eu fui mais festejado pela minha família, pelo meu pai e pela minha mãe, quando eu passei no exame de admissão, que aí então depois entraria no ginásio, do que quando eu colei grau na faculdade, na PUC. A primeira bicicleta que eu ganhei na minha vida foi porque eu passei no exame de admissão. Então, passou no exame de admissão, a mãe telefonava para minha avó em Porto Alegre, o Luiz Pompeu passou no exame de admissão, aquilo parecia uma coisa. Viemos para cá. O colégio, as turmas eram mistas, né? O colégio era diferente, absolutamente diferente. Uma coisa assim, as freiras eram amigas, mas elas não tinham assim, não tinha nada de arreganho, de tapa nas costas, era uma coisa muito disciplinada, a limpeza que tinha nesse colégio aqui no tempo das freiras, não seja hoje a mesma coisa. Então, quando eu faço uma afirmação lá atrás, não significa que eu esteja negando o presente, mas era uma coisa assim, eu entrava aqui e sentia um cheiro de limpeza, assim, fila para entrar, aquele baú, depois vem as brincadeiras. Tinha uns bancos, uns baús de madeira, que a gente trocava os sapatos. Vinha da rua, levantava a tampa, cada turma tinha um baú daqueles, eram turmas com, eu acho que eram 40, 30, 40, 50 no máximo, alunos, levantava o baú, trocava o sapato, não necessariamente chinelo de lãzinha, não, mas era um sapato limpo para entrar no colégio. Depois tinha sacanagem, ele trocava o sapato do baú dos outros, o sapato do baú A, botava lá no B, o cara ficava até as 1h da tarde procurando o sapato dele, aquelas coisas de criança. Mas entrava aqui, Deus me livre, não tinha transporte escolar, né? Pega na porta da casa e larga na porta do colégio. Não, as pessoas vinham a pé, no barro, na neve, na chuva, chegava ali e troca o sapato.
entrava fila lá embaixo, aula mista, guria, como elas puxavam o estudo da gente, como puxavam. No ginásio, com 11 anos de idade, nós tínhamos latim, francês e inglês naquela época. Latim, mas estudava latim, tem coisas que a gente tem na memória até hoje. Literatura, essas coisas todas, francês, inglês. Nós fazíamos uma serenata, uma vez nós fizemos uma serenata para a irmã Placidina. A irmã Placidina era professora de francês, e nós fizemos uma serenata, a gente sabia onde é que elas dormiam, e fizemos uma serenata e o violão e tudo. E o cara que fez a dedicatória na serenata, fez a dedicatória em francês. A Marcela Placidina nos dedicou certa música. Traz muito fantástico. E no outro dia, elas ficavam olhando, e eu até escrevi um livro sobre essas historinhas de São Chico, e eu disse que a irmã Placidina, na aula de francês, estava com os olhinhos muito bonitos, ela teve um sonho maravilhoso com a nossa serenata. Olha, eu, inicialmente, voltando lá na infância, eu me lembro que, não é por acaso que eu sou da educação física, eu me lembro muito, assim, de quando pequena, a gente saía correndo quando terminava para o recreio, lá para o fundo, lá atrás, tinha um calçamento, a gente pulava a sapata, amarelinha, né? Então a gente passava o recreio, não dava tempo nem de comer, porque a sapata pegava, né? E brincadeira, muita brincadeira de roda aqui no pátio. Eu me lembro muito da brincadeira, aquelas brincadeiras antigas, assim, de roda e de passa-passará e aquelas coisas. Então, eu me lembro, na infância, era isso, assim, a minha memória maior. E também, assim, eu me lembro muito, eu gosto de cantar. E a irmã Elga tinha um coral. Então, a gente cantava no coral da irmã Elga, ensaiava e tudo, e depois a gente cantava na igreja no domingo. Era bater ponto lá na igreja domingo, porque a gente estava no coral, tinha que cantar na igreja. Eu lembro também que a gente tinha uniforme o diário e tinha uniforme de ir na igreja no domingo. Eu me lembro que o feminino no domingo tinha umas tiras assim. E a saia era plissada também, só que ela era inteira. E do dia da semana era uma saia pregueada. Quem estava na banda era uma estrela, todo mundo, a gente queria estar na banda, né? Quando não estava na banda, a gente se destacava no time de esporte, né? Carregava a rede, carregava a bola. Então, assim, aquilo era um destaque, era o máximo, aquela participação ali. 7 de setembro para a gente era uma festa, não era um sacrifício, era uma coisa boa. E eu acho que a escola na época era a nossa recreação, era onde a gente se encontrava, a vida da gente se resumia na escola, não tinha ainda era uma coisa muito boa, assim. E tinha o anjo lá no fundo do pátio, né? Ou a estátua do anjo lá. Então, quem queria mais um momento mais privado, os namorico e tarará, ia lá para o anjo e ficava lá longe da aglomeração, né? O anjo era o local do encontro. Era muito legal. Eu achava lindo esse prédio. Ele trazia um fascínio, porque eu não sabia como que funcionavam as aulas nesse local. E tinha aquela história das irmãs, das alunas internas, como o Pompeu falou, e a Maria Luísa. Então, aquilo me causava uma curiosidade. Então, meu Deus, eu vou conhecer o prédio, que eu gostaria de ter estudado, e não tinha condições na época, os meus pais não tinham condições. Então, eu estudava numa escola estadual, ia conhecer este prédio. Então viemos para cá. E outra coisa que a Inês também falou do piano, eu lembro que eu passava por aqui para ir para minha escola normal e geralmente tinha alguém tocando piano. Eu achava muito lindo e ficava imaginando, mas quem está tocando piano? É uma freira? É um aluno? Então esse prédio eu acho maravilhoso, esse prédio. E trabalhei muitos anos aqui e fui gestora, né? Durante 6 anos. E quando eu entrei na direção, a minha equipe diretiva também
excelente, com o apoio de professores, de pais, de alunos, da comunidade. Nós começamos a economizar e a fazer eventos para pintar toda a escola. É muito difícil encontrar na cidade alguém que não tenha estudado aqui. A maioria das pessoas já estudou aqui. Ele é visto como uma das melhores escolas, era e é uma das melhores escolas do município, uma das maiores escolas estaduais. Então ele é muito importante para a formação, né, dos alunos, das pessoas do município. Tanto é que nós temos aqui nesse momento, né, vocês que foram alunos e profissionais aqui.